Glória a Deus. Cumprimento aqui os irmãos, nossos amigos que estão aqui, com a paz do Senhor, e os amigos também que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor. Bom dia. Estamos, uma vez mais, para darmos início a mais uma lição, mais uma revista da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, a editora Betel, onde nós estamos dando início a essa primeira lição desse terceiro trimestre de 2020. Nós estamos, então, hoje com o título Prosperando em Meio às Crises, título da nossa lição. Texto áureo diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, verso 2. Verdade aplicada, você aí que está na sua casa, a palavra de Deus, você lê comigo na sua revista aí, ou nos PDFs, como cada um tiver. Verdade aplicada diz: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Quero também convidar você a ler o texto bíblico de referência para nós. Se encontra em Gênesis, capítulo 26, verso 1 ao versículo 6. Você que não tem nenhum PDF, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 26, verso 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, eu e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então, uma vez mais, quero fazer uma oração com você também na sua casa, onde você estiver, para que nós possamos dar início, então, a esse ensino de hoje. Vamos orar. Meu Deus e Pai, Senhor, eu oro uma vez mais, meu Pai, pedindo ao Senhor que possa estar conosco, nos abençoar nessa lição, os irmãos que estão nas suas casas, Deus, todos acompanhando essa revista, abençoe, meu Deus, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, traga, Senhor, a diferença na nossa vida, a vida de cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, como teu servo, teu filho, me coloco como instrumento nesta manhã, Senhor, para que tu possas, Pai, fazer o melhor e o que nós precisamos nesta porção, nesta manhã. Em nome de Jesus, assim oramos, Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o título da nossa revista, que nos diz, então, prosperando em meio às crises. Eu quero, então, juntamente com você, estarmos pensando o que é prosperidade bíblica, O que é prosperidade bíblica? Bom, prosperidade bíblica, antes de nós entrarmos aqui propriamente na lição, só para definir o que é prosperidade, para todos terem ideia do que estamos dizendo. Prosperidade bíblica é nós termos o suficiente para cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas. Porque na cabeça de muitos, prosperidade está relacionado com luxo, carrões, carros importados, casas cinematográficas, dinheiro em contas milionárias. Então muita gente pensa que prosperidade é isso, você ter um estilo de vida magnata. Então não é isso a prosperidade bíblica que nós estamos aqui propondo para os irmãos, a revista propõe para nós.
nesta manhã. Prosperidade bíblica está relacionado com o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que entender que cada um de nós fomos criados com um propósito aqui na terra. Eu e você não somos obra do acaso, né? Obra, como alguns pensam, nascemos e pronto. Não é assim. Cada um de nós temos um propósito de Deus em nossas vidas. Nascemos nas famílias que nascemos, na cidade que nascemos, no país que nascemos. Nós nascemos, temos o pai que temos, a mãe que temos, tudo isso com um propósito de Deus. Deus nos colocou nesse lugar onde eu e você estamos, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos conectar com alguém, fazer diferença na vida das pessoas e deixar então legados, e esse é o propósito que o Senhor tem na minha e na sua vida. Por isso, para que nós possamos cumprir esse propósito nesta geração, nesse tempo que estamos, é necessário recursos, né, para que nós possamos realizar o melhor de Deus. E seja qual for o propósito que você tem, se talvez você que me ouve nessa manhã não sabe qual o seu propósito, nós vamos orar por isso, né? Quero orar com você, mas você precisa procurar de Deus qual o propósito de Deus na sua vida. Mas quando você descobre o seu propósito, você vai ter que ter a provisão de Deus para que Ele possa realizar o necessário na sua vida, e para isso é necessário você aplicar fé. Por exemplo, quando na minha vida pessoal, quando no propósito que o Senhor tem nos dado, quando fui dirigir igreja, eu me lembro que conversei com o Senhor e pedi: Senhor, o Senhor me chamou, tenho esse propósito do Senhor na minha vida, na minha família, então eu preciso que o Senhor me ajude a ter um recurso financeiro para que eu possa fazer a sua obra com mais tranquilidade. E nós, orando a Deus, nesse aspecto, o Senhor começou então a usar profetas, começou então a colocar isso no meu coração, e de repente então as portas foram se abrindo e Deus me deu um recurso de alguns aluguéis, e foi aonde então eu pude ter um dinheiro para não ficar dependendo de ter que trabalhar, e trabalhar realmente para o Senhor de maneira integral, porque quando você vai dirigir um trabalho, você precisa ter tempo, haja visto que você precisa visitar pessoas, estar disponível a visitar em qualquer horário, seja da noite, seja do dia, você precisa ir em hospitais, então é necessário, né, o obreiro, aquele que trabalha na obra do Senhor, ter a sua mente tranquila e não se preocupar nessa área, e Deus então me atendeu. Me lembro também que quando estava ali na igreja, a gente sempre estava ministrando a palavra de Deus, não dava 15 minutos, e às vezes nós perdíamos a voz, né? Ficava rouco, a voz sumia, e eu percebi isso como um ataque do inimigo, e orei, fiz campanha por isso, e graças a Deus, depois que fiz campanha, nunca mais, né, a minha voz falhou, como vinha falhando constantemente. Depois de 15 minutos, sumia a voz, né, e eu precisava desse instrumento para fazer a obra de Deus. Então, veja que isso é prosperidade. Então, os recursos que você precisa, né, seja na área financeira, seja na área da saúde. Eu me lembro também a minha esposa, a minha companheira, do qual é 90% do meu ministério. Eu lembro quando nós fomos dirigir a congregação, às vezes tinha que fazer visitas e não podia ir sozinho, precisava da minha esposa estar comigo, porque muitas vezes tem palavras que era a minha esposa que tinha que ministrar, e não eu, né? Para as mulheres, para as irmãs, para moças, e ela estava sofrendo naquele tempo, quando nós fomos dirigir a igreja, de uma ansiedade profunda, uma ansiedade muito grande, que deixava a minha esposa quase que deitada na cama 24 horas, ela ficou sofrendo isso por mais de ano. E eu me lembro que nós fomos dirigir a congregação e ela nesse estado, chegou a tal ponto que ela disse para mim: bem, nós não podemos, nós precisamos entregar a congregação, porque como vamos fazer a obra dessa maneira? E foi então
que eu fui orar e dizer, Deus, o Senhor me chamou e é o Senhor que provê os recursos. Então nós oramos também nesse aspecto e Deus abençoou minha esposa. Não foi coisa de dias, né? Foi algumas semanas. Deus trouxe a cura, irmãos, tirou com a sua mão, né, aquela enfermidade que estava o acometendo de ficar na cama, e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então tudo isso é a prosperidade que Deus dá para o seu servo. Veja bem que lá em 3 de João, capítulo 1, verso 2, está dizendo para mim e para você, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então veja que a vontade de Deus é que você seja próspero, e prosperidade bíblica é isso que eu estou dizendo, termos o suficiente para cumprirmos o propósito de Deus na terra. Amém? Então, depois de entendermos o que é essa prosperidade bíblica que nós estamos dizendo, vamos dar uma olhada agora na porção bíblica que é determinada para nós aqui na revista da Escola Dominical nesta manhã. Veja que nós estamos vendo que houve tempo de fome sobre a terra. Isso de vez em quando nós sabemos, vemos na Bíblia e somos testemunha na nossa história, até mesmo na nossa geração, que de tempos em tempos chegam crises, chegam escassez, né? Falta chuva. Então vem esses tempos, e eu queria levar você a pensar comigo que isso não é vontade de Deus, não é vontade de Deus que venham essas crises, essas escassez, essas faltas de chuva. Deus não inicia isso, até porque, se você pensar comigo, lá no céu não tem escassez e nem crises assim como nós vivemos, né? Lá no céu tem abundância, é por isso que eu e você somos convidados a orar aquela oração do Pai Nosso, né? Faça a sua vontade na terra como ela é no céu. No céu tem abundância, portanto, em nome de Jesus, você que me ouve aonde você está, né? Que essa abundância de Deus, do que tem no céu, possa ser feita na sua vida aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Então Deus usa esses tempos de escassez, aproveita esses tempos, para mostrar os recursos de Deus, tanto que são ilimitados, e o tanto que nós somos limitados nos nossos recursos, amém? Então veja que Isaac, aqui no texto que nós estamos estudando, ele prosperou em meio à fome, não chovia ali naquele seu tempo, e tudo que você plantava, toda semente que você colocava na terra, por a terra estar seca, então a semente morria, né? A semente sempre mirrava. Então veja que mesmo nesse tempo, diz que Isaac, ele semeou e colheu 100 vezes mais, amém? Então, quero que você que está aí na sua casa entenda juntamente comigo, que Isaac aqui representa para mim e para você, o crente da nova aliança. Por quê? Porque veja que Isaac, ele é um desses personagens que recebeu herança, diferente de Abraão. Vemos que Abraão, ele não herda bênçãos do seu pai, né? Pelo contrário, ele sai da sua casa, da sua parentela e vai conquistar o que Deus vai dar para ele. Isaac não. Isaac, ele é herdeiro, ele herda do seu pai bênçãos, né? Ele herda uma herança, da mesma maneira que eu e você. Então Isaac é um tipo do crente da nova aliança. Eu e você também. Não tínhamos nada, né? Não tínhamos nada, mas nós herdamos de Jesus Cristo tudo aquilo que Ele dá para nós, né? E isso, nós vamos encontrar essa palavra que eu estou dizendo para você em Gálatas, capítulo 3, verso 29, veja bem, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Portanto, se tiver alguém aí na casa, né, que é de Cristo, né, você pode então levantar a mão e dizer, eu também sou descendência de Abraão, e sou herdeiro, e estou nessa promessa que Deus fez a Abraão. Amém, meus amados? Então, aonde você estiver,
Vamos comigo então aí na lição, tomar posse daquilo que Isaac tomou, sabendo que eu e você também podemos tomar posse, né? Veja lá na revista, o primeiro tópico vai dizer para nós da pedagogia de Deus. Mas o que é isso, pastora Ney? Pedagogia de Deus. Veja bem que é a maneira como Deus trabalha, é a maneira como Deus já está preparando a vida de Isaac, né? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E aqui nós podemos observar que Deus, então, ele já começa a trabalhar no herdeiro Isaac desde antes do seu nascimento. Que coisa interessante, na verdade. Por quê? Porque depois Abraão pode sentar com o seu filho Isaac e contar para Isaac por que Isaac está ali, né? Por que Isaac alcançou o que alcançou. Então, Abraão, ele começa a contar a sua história para Isaac. Imagine a Isaac, já aquele menino, né, adolescente, já consciente de tudo, Abraão sentado com Isaac, e Abraão contando para Isaac: Isaac, olha, veja bem que Deus me chamou, né, e eu saí para essa terra distante, terra que eu não conhecia, e lá em Gênesis 15, né, está registrado ali que Deus faz uma promessa para Abraão, e Deus promete para Abraão, então, que a descendência dele seria próspera, que a descendência dele na terra seria abençoada, e que ele abençoaria quem abençoar a descendência de Abraão, e amaldiçoaria quem amaldiçoasse a descendência de Abraão. E ali, então, Abraão vai contando para Isaac como que foi o propósito de Deus na vida de Abraão. E Isaac vai escutando aquilo, e a fezinha no seu coração, né, de criança, de adolescente, vai gerando. Essa é a maneira pedagógica de Deus trabalhar. Nós pais, né, onde você está na sua casa, vamos usar essa maneira pedagógica que Deus nos ensine, nos dá a oportunidade de ensinar os nossos filhos também, né, a acreditar no milagre, nas promessas do Senhor. E Abraão vai trabalhando: olha, você não era, sua mãe já era de idade avançada, eu também de idade avançada, mas Deus prometeu você para nós. E você nasceu. E você, como bênção na nossa vida, você nasceu, como diz depois o 1.2, depois o Senhor ainda nos provou, né? O Senhor pediu que eu levasse você lá no Monte Moriá, você lembra, né? Você agora já viveu essa história, e ali no Monte Moriá você era para ser sacrificado, mas Deus manda recursos. Eu fui ali realmente para cumprir a vontade de Deus no Monte Moriá, mas Deus viu que o meu desejo era obedecer a Ele, e Deus então mandou o recurso do céu, e você foi poupado, Isaac. Então, Isaac vivenciou, meus amados irmãos, a fé, né? Ele não só ouviu do seu pai, mas ele vivenciou toda aquela fé através do seu pai Abraão. E isso, então, nos leva a entender aí o tópico 2, né? A crise chega para Isaac. Veja bem que no tópico 2, Isaac, ele já rapaz, na hora de casar, Deus então vai e busca esposa para Isaac. Isaac casa com Rebeca. E quando Isaac casa com Rebeca, começa então ali as primeiras provações na vida de Isaac. Agora Isaac está vivendo novamente as provações, né? Porque Rebeca era estéril, não podia dar luz filhos. Então Isaac começa a ter que orar a Deus e buscar a Deus nessa experiência que o seu pai passou para ele de maneira pedagógica. Isaac agora vê Deus responder. Isaac tem 2 filhos, né? Como nós sabemos, Jacó e Esaú. Mas depois dessas provas, as provas ainda vai avançando mais. O seu pai vem a falecer, o seu pai Abraão, e depois disso, ainda uma terceira prova que nós podemos colocar aqui, é que aonde Isaac estava, começa a vir então aquela seca, né? Isaac ali em Gerar, vivendo em Gerar, onde os líderes governantes eram Filisteu, Abimeleque, e Isaac vivendo naquela seca, naquela sequidão, ele vai buscar a Deus também em relação
a isso, não é verdade? E aí Deus, então, fala com Isaac, mas agora é hora também do teste na vida dele, onde vem o 2.2. Ele precisa tomar decisões em meio às crises. Portanto, meus irmãos, eu quero aqui agora com você levantar as decisões que Isaac teve que tomar para poder ser abençoado em meio às crises. Em primeiro lugar, eu quero colocar para você que Isaac teve que ter no seu coração aquilo que eu e você hoje, na nova aliança, nesse tempo que vivemos, uma época de escassez, uma época de crise, uma época de estar sendo provado, cada cristão sendo provado, nós precisamos ter a mesma convicção que teve Isaac. Veja bem que Isaac, ele acreditava que mesmo não estando de posse das promessas de Deus, da herança, né, por completo, ele precisava acreditar. Então, em nome de Jesus, nós que estamos vivendo esse tempo, 2020, crise, onde muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão perdendo seus recursos, muitas pessoas estão sendo bombardeados na saúde, de todos os lados, as lutas e provas. Nós temos que acreditar, você que está aí do outro lado da tela, quero chamar você para que você acredite, que mesmo nós ainda não estando vendo a nossa bênção, não estando vendo tudo se concretizar na nossa vida, acredite que a herança é minha, a herança é sua, amém, meus irmãos? Mesmo não estando de posse delas. Veja bem, o princípio espiritual que nós temos é que Deus, Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Portanto, Deus aproveita momentos assim, momentos de crises, momentos de escassez, para fazer transferência de riquezas. Por quê? Porque Ele é dono. E Ele conhece aqueles que são seus, aqueles que são selados, aqueles que são marcados. E tudo Ele faz para a glória dEle. Portanto, se tem um lugar onde está concentrado riquezas e não está sendo usado para a glória de Deus, Ele vai transportar essas riquezas para a minha, para a sua mão. As riquezas que nós dizemos, todos os recursos que nós precisamos, seja saúde, seja dinheiro, seja família, o que você estiver precisando nesta manhã, o Senhor vai transportar de cá e vai trazer para a sua vida, porque você é promessa e herança do Senhor. Amém? Só na Bíblia nós temos vários exemplos assim. Você pode dar uma olhada comigo, por exemplo, quando nós vemos a vida de José. Veja que José lá no Egito era escravo, estava na prisão, estava na cadeia. Imagine você que muitos estavam lutando para ser o segundo, para ser o vice-líder ali, né, abaixo de Faraó. Imagine quantos políticos, quantas pessoas estavam ali naqueles cargos próximos de Faraó, naqueles cargos importantes na liderança, tentando esquematizar, tentando fazer do seu jeito para chegar pertinho e mandar ali abaixo apenas de Faraó. Muitos estavam, e Faraó e José estava lá na prisão. Mas Deus fala, essas pessoas que vão ser o segundo de Faraó não vão usar para a minha glória. E tem alguém que vai ser usado para a minha glória, e esse alguém é José. Deus tira José lá da prisão e o faz ser o segundo ali no Egito. Amém? Não sei onde você está, não sei o que você está vivendo, mas quero te dizer, não importa onde você está, Deus tem promessa na sua vida e vai te tirar da onde você está e vai te colocar em lugares para que a glória de Deus seja feita através de você, através da sua vida. Amém? Então, isso acontece em vários momentos na palavra de Deus. Lembra também lá no Egito, na época das 10 pragas, lembra que o Egito estava numa escassez muito grande. Lembra que a terra foi devastada, a enfermidade veio sobre os egípcios, porque veio ali muitas doenças, muitas enfermidades. E por último, né, vem a morte dos primogênitos, ali naquela noite de Páscoa, a morte dos primogênitos. E ali, naquela noite, era para os egípcios estar furiosos com os hebreus, querendo matar os hebreus, devido a toda aquela crise, né, que estava vivendo o Egito. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus colocaria no coração dos hebreus uma simpatia, no coração, né, dos egípcios, né, uma simpatia pelos hebreus, de tal maneira que eles pegariam ouros, pegariam da sua riqueza e daria para os hebreus, né? Então veja que Deus
prometeu, e Deus cumpriu, de tal maneira que os egípcios simpatizaram com os hebreus, falou, vamos dar esses ouros, essas joias, né? Vamos dar bois, vamos dar recursos para o povo israelita celebrar ao seu Deus. E então, meus amados, isso aconteceu, Deus transferiu a riqueza que era do Egito para o povo hebreu, né? Porque eles iriam glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro também, meu amado, que quando eu comprei a minha casa aqui do Jardim América, eu me lembro que estava vivendo uma crise do avestruz master, né? Quem é dessa época aí lembra do que eu estou dizendo. Estava vivendo uma crise muito grande, né? Muita gente quebrou porque investiu naquele avestruz. E como as pessoas quebraram, porque investiu no avestruz, estava faltando dinheiro no mercado. E aí eu me lembro que a minha casa, que eu tenho no Jardim América, que na época valia aí 350, 400 mil, eu consegui comprar pela metade do preço. Por quê? Porque era uma época de crise. E Deus falou, meu filho vai usar essa casa para a minha glória, né? Então eu vou transferir a riqueza de um lugar para outro. Eu poderia dar vários exemplos na minha vida mesmo, ou na palavra de Deus, mas quero dizer para você aí onde você está, mesmo nessa época de escassez, nessa época de crise, fique na brecha, acreditando que Deus é dono de tudo, amém? Aonde você estiver aí, levante a tua mão, né, e diga assim, Deus é dono de tudo, e mesmo numa época dessa de escassez, Ele vai transferir riquezas e recursos, porque eu vou usar para a glória de Deus, amém, meus irmãos? É nisso que Isaac acreditava. Mas em segundo lugar, você pode observar comigo, que Isaac também ele teve uma ordem do Senhor, dizendo para ele, não desça ao Egito, não desça ao Egito, fique aí na posição que você está, em Gerar, que era a terra de Israel, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, e agora também era promessa na vida de Isaac, fica em Gerar. O que eu quero dizer é que mesmo, eu poderia pegar vários pontos aqui com você, mas quero pegar só o ponto geográfico. Veja comigo que o Egito, se nós pegarmos a geografia, você vai observar que o Egito ficava ali onde tinha um rio muito famoso, o rio Nilo. E além daquele rio famoso e grande, tinha também toda a tecnologia egípcia que fazia irrigações para todo o Egito, pegando águas do Nilo, e aquela tecnologia levava irrigações para todo aquele país do Egito, de tal maneira que tudo que você plantava nascia, porque a terra era bem fértil devido a essa tecnologia e ao rio Nilo. Lá em Deuteronômio mesmo, nós vamos encontrar o próprio Deus destacando isso. Ali em Deuteronômio você vai encontrar no capítulo 11, verso 10 e 11, você vai encontrar Deus dizendo, olha, a terra que eu vou dar para vocês, Israel, ela não é igual ao Egito, terra que vocês plantam ali com os pés e nasce. A terra de Israel é terra de vales e montanhas. É uma terra que vocês dependem do quê? Do recurso do céu. Não tem rio famoso, não tem tecnologia. Vocês dependem que eu mande chuva sobre a terra de Israel para que vocês plantem e nasçam. Portanto, veja, só na geografia nós pegamos a diferença do Egito e de Israel. Só na geografia você pode observar comigo que o Egito significa aquele que confia nos seus próprios recursos, que confia em si mesmo. Você planta e nasce. Você está confiando em si mesmo, porque a terra é fértil. Em Israel, você planta, mas você precisa fazer o quê? Olhar para cima, dizendo, Deus, eu plantei, agora é a parte do Senhor, agora só manda chuva. Amém? Então veja bem que quando Deus está dizendo para Isaac, fica aonde você está, em Gerar, não desce para o Egito, porque se você desce para o Egito, você vai confiar nas suas mãos, nas suas forças. Fica aqui em Israel, que aí você vai demonstrar nesse teste que eu estou dando para você, que você confia em mim. Amém, irmãos? Nós estamos em tempos em que eu quero convidar você, não confie em você mesmo, confie nos recursos que vêm do alto. Amém? Sempre quando nós fazemos assim, nós somos vitoriosos. Eu me lembro quando Deus mandou Noé fazer a arca. Você pode observar que a arca não tinha janelas nos andares inferiores. A janelinha que tinha era somente naquele andar, no último andar, no andarzinho lá de cima. Por quê? Porque Deus não queria que Noé, os seus filhos, ficassem olhando pelas janelas dos pavilhões inferiores e vendo a morte, e vendo
a destruição e vendo a circunstância do que estava acontecendo. Deus queria que Noé e os seus filhos olhassem só para aquela janelinha lá em cima, porque quando você olha para aquela janelinha lá em cima, o que você estará vendo? Estará vendo o céu, e quando você olha para o céu, você está lá lembrando de quê? Lembrando do Senhor, lembrando que os recursos que nós precisamos virá lá de cima, e não olhando para as circunstâncias. Você pode olhar também na multiplicação dos pães e peixes. Veja que os discípulos olharam para o lado, para a multidão e para os recursos deles. Mas Jesus, qual o exemplo que Jesus dá para nós? Jesus olha para cima, ele olha para cima e dá graças ao Pai. E então a bênção vem ali na multiplicação dos pães e peixes. Lembra que quando Pedro, ele anda sobre as águas, enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro não afunda, mas é só Pedro dar uma olhadinha para o lado, para as circunstâncias, olhar para o mar, olhar para o vento, Pedro afunda. Portanto, meu querido que está aí de trás dessa tela, quero convidar você, olhe para Jesus, mesmo neste tempo de crise e de escassez, que eu tenho certeza, meu querido irmão, que você obedecendo o Senhor, estando na brecha, Deus vai abençoar e mandar recursos do céu para abençoar a sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus amados, eu quero dizer, veja bem, outro princípio que nós podemos ver aqui na vida de Isaac é que nós somos abençoados, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo sendo falhos. Quero convidar você a olhar comigo. Veja que Isaac, ele, mesmo nessa situação, crendo, obedecendo a Deus e ficando ali em Gerar, veja que ele estava errado, como todos nós homens somos falhos. Veja que ele mentiu no caso da sua esposa, Rebeca. Veja que ele disse que ela era sua irmã, mesmo sendo falho, mas mesmo assim Deus abençoou Isaac. Tem algumas pessoas que pensam assim, olha, quando nós mesmos é que causamos os problemas, Deus manda nós não se virar. Tem algumas pessoas que pensam dessa maneira, mas eu queria convidar você a dar uma olhada comigo no Salmo 23. Salmo 23 diz o que para nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz que Ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e nos leva a veredas da justiça, né? Ele nos guia, nos leva a veredas da justiça. Mas no verso 4, diz uma coisa interessante. Diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O que significa? Significa que não foi o Senhor que me levou pelo vale da sombra e da morte. Quem levou? Eu mesmo. Mas mesmo lá, diz o Salmo, que mesmo lá, não temerei mal algum, mesmo que ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus não é aquele, Eliabe, que olha para mim e para você e fala, Eliabe, você mesmo causou essa confusão, você mesmo entrou nesse esquema aí, você se vira. Deus não é esse. Deus é aquele que mesmo, Eliabe, quando você entrar em momentos que você pensa, poxa, foi eu que procurei, fui eu que entrei nesse caminho, mesmo quando você estiver nesse caminho, você não temerá mal algum. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Deus não é aquele, meus irmãos, que fica deixando junto com as 99 e fala, a ovelha que saiu do aprisco aqui é que se vira. Não, Deus não é esse. Deus é aquele que vai atrás da ovelha perdida e atrás de volta, amém? Deus é aquele que mesmo nós causando as confusões, Ele ainda nos protege. Foi assim na vida de Isaac, mesmo ele mentindo, ele estava errado? Estava no seu próprio caminho? Estava, mas mesmo assim, Abimeleque observa que Isaac tinha mentido, no caso da sua esposa, Rebeca, então Abimeleque, olha que naquela época era a época de bang, né? Era a época assim que eles não estavam nem aí, época antiga, época difícil, e olha que Abimeleque era filisteu, mas mesmo assim Abimeleque olha e diz para todo o povo, dizendo, olha, ninguém trisca
na vida de Isaac e nem na vida de Rebeca, porque são protegidos meus. Veja que Deus ainda usa as pessoas para abençoar a vida de Isaac, mesmo em meio às falhas. Eu poderia citar vários exemplos. Meu tempo é corrido, não vai dar para me citar, mas poderia citar vários exemplos na Bíblia de pessoas que causaram confusões, e mesmo assim, Deus mudou a situação e fez com que aquilo se transformasse em bênção, né? Mas meu tempo não dá para dizer aqui alguns exemplos, eu já preciso partir aqui para os finais, né? Eu quero aqui destacar o quarto ponto, que somos abençoados, mesmo em meio às circunstâncias, né? Veja que é o princípio que eu quero convidar a todo você que me ouve, que está aí atrás, né, desse computador, que está ouvindo. Veja que Isaac foi convidado a resolver, em primeiro lugar, o problema do seu casamento. Ele mentiu na questão da sua esposa. Ele precisou resolver aquilo. Por quê? Porque nós vivemos em tempos de crise. E para nós sermos abençoados e estarmos na bênção de Abraão, e ligados em Cristo, nós precisamos ter realidade no nosso casamento. Nosso casamento precisa ser realidade. Isaac teve que resolver esse problema do seu casamento. Você, onde estiver aí de trás do vídeo, nessa época de crise, é a época de você pegar com a sua esposa, porque o diabo sabe, né, que quando marido e mulher está com o mesmo propósito de coração, o mesmo pensamento, lá em Mateus 18, né? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Portanto, quando marido e mulher estiverem na mesma ideia, vivendo o mesmo propósito, no mesmo pensamento e orarem, isso terá uma força para abalar as estruturas do inferno. E como o diabo sabe disso, Eliabe, o diabo faz de tudo para destruir casais, destruir lares, destruir famílias, mas em nome de Jesus, você que está aí do outro lado da tela, quero convidar você a colocar nesse momento, né, colocar em paz a sua situação familiar, para Deus continuar prosperando e ouvindo a sua vida. Amém? A bênção, Eliabe, é tudo o que precisamos. A bênção de Deus é tudo o que precisamos. O mundo diz que o que nós precisamos é o quê? É habilidade e sorte. Muitos pensam, a pessoa precisa ter habilidade para fazer o que faz. Precisa ser um bom cantor, um bom pregador, um bom pastor, precisa ser um bom empresário. Eu não estou dizendo que você tem que ser ruim no que você faz, não. Mas estou dizendo que o mais importante, o mundo é que valoriza em excesso essas coisas. Para mim e para você, aonde você estiver, o mais importante que você precisa é você ter a bênção de Deus. Porque se você tiver a bênção de Deus, Deus te colocará em lugares do seu propósito para cumprir a glória dele na sua vida. Amém? Portanto, irmãos, Isaac e também aquelas pessoas ali daquela época sabiam que a terra era seca. Sabia que se plantasse semente ia morrer, porque a terra era seca. Ninguém vai plantar em lugar em que a terra é seca. O povo já nem cavava mais poço, porque sabia que cavava poço não dava água, o povo já tinha desistido disso. Mas Isaac, quando cavava poço, ele cavava e tinha água. Por quê? Porque Deus era na vida dele. Meu irmão, nós vivemos em época de escassez, época de crise. Quero te dizer, muitos podem estar dizendo, as pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas estão perdendo os recursos, as pessoas estão acontecendo isso e isso na vida delas. Eu quero te dizer que aonde você estiver, você vai cavar e vai ter em abundância. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é sobre a sua vida. Amém? E a vontade de Deus é a nossa prosperidade. Veja bem que lá em Salmo 35, verso 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Portanto, veja bem, já estou terminando, mas ainda quero destacar com você dois princípios importantíssimos. Somos abençoados porque semeamos. A primeira semente
sempre Deus nos dá ela. A primeira semente, Deus nos dá. Veja bem que na vida de Isaac, a primeira semente, o pai dele deu para ele. Ele foi herdeiro do pai, então ele tinha sementes para plantar, ele tinha recursos. Eu e você hoje que estamos ouvindo esta mensagem, esse ensino, também temos recursos, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para dar para mim e para você tudo aquilo que é necessário para nós. Portanto, nós temos semente. As primeiras sementes que temos, isso é bênção e graça de Deus na nossa vida, as primeiras sementes. Mas depois que nós temos as primeiras sementes, eu quero dizer para você que está me ouvindo do outro lado, nós precisamos semear essas sementes para nós prosseguirmos sendo abençoados por Deus e estarmos no propósito de Deus. É necessário nós semearmos essa semente, nós plantarmos o que Deus tem nos dado. O que Deus tem nos dado? Salvação, dons, recursos, e muita gente tem recebido e tem enterrado o seu talento. Não tem usado isso para a glória do Senhor. Se você enterrar o seu talento, enterrar aquilo que Deus tem te dado, nessas épocas de crise, Deus faz transporte de riqueza. Deus pode tirar de você e dar para outras pessoas que precisam. Por isso, eu convido você a, em épocas como essa, continuar semeando. Amém? Semeia no reino. Semeia para a honra e glória do Senhor, que você vai colher. Lá em João 3,27, diz que homem algum pode ter alguma coisa se do céu não for concedido. Portanto, tudo que temos, nossos talentos, nossos dons, o que Deus deu para você cuidar, seja da sua riqueza, seja de dinheiro, seja do que você sabe, tudo que Deus te deu veio do céu. Amém? E outra coisa, a Bíblia vai dizer para nós também em Atos 20:35, a parte final: melhor coisa é dar do que receber. Portanto, se você tem recebido de Deus algo, não fique para você, mas compartilhe isso, porque melhor é dar do que receber. Eu tenho uma experiência muito linda, fico muito feliz, né, quando Deus me dá recursos e eu posso compartilhar isso, às vezes financeiramente, alguns recursos que Deus me dá de dinheiro, eu vou e abençoo meus filhos, minha esposa com mesadas. Eu tenho prazer nisso, porque é momento, irmão, de quando você abençoa alguém. Eu estou citando um exemplo financeiro, mas tenho prazer quando Deus me dá a oportunidade de sentar com os meus filhos, fazer o culto e compartilhar a palavra. Se Deus me deu a palavra, eu compartilho com eles a palavra. Eu fico muito feliz, porque é momento que nós podemos parecer como Deus, né? Podemos, para a glória de Deus, deixar que o Espírito Santo flua em nós e nós possamos ter esse mesmo sentimento que há em Deus, essa alegria. Portanto, semeie na vida de pessoas, semeie, plante, e você vai ver Deus continuar prosperando você em tempos como esse. Somos abençoados apesar das perseguições. Veja que Isaac cavava poço, dava água, as pessoas expulsavam ele de lá. Ele ia, cavava em outro lugar, as pessoas entulhavam os seus poços. Veja que junto com a prosperidade vem as perseguições. O Senhor Jesus, ele disse isso, dá uma olhada lá em Marcos, capítulo 10, verso 29 e 30, ele diz assim: ninguém que deixou casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, e não receba, já no presente, 100 vezes mais, casa, irmãos, mães, filhos, campos, e ainda com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna, né? Então veja bem, que no presente, nós vamos receber 100 vezes mais, mas é preciso nós semearmos, sacrificarmos. Como assim? O Senhor não está dizendo que eu tenho que abandonar minha casa, meu pai, minha mãe, não. O Senhor está dizendo que quando nós vamos trabalhar para o Senhor, na obra de Deus, quando nós vamos fazer algo, quem sabe até financeiramente, quando você vai ajudar uma família, ajudar alguém necessitado, às vezes você priva a sua família de algo, porque você vai ajudar outra pessoa. Ou quem sabe você vai estar na obra de Deus, você tem que fazer viagens, tem que estar
em eventos e de repente distante da sua família, quando você sacrifica algo por amor a Cristo e ao Evangelho, o Senhor multiplica na sua vida 100 vezes mais. Não é lá no futuro, lá na glória, não. É no presente, é no porvir. Ele multiplica 100 vezes mais na nossa vida. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse isso. Amém? Desde que semeamos, mas junto vem a perseguição. Veja que Isaac tinha promessa de bênção, mas não faltava oportunidade para entulhar os poços de Isaac. Havia perseguição. E para terminar, aí eu já termino a minha fala, o tópico 3 vai nos dizer a prosperidade em tempo de crise. Prosperidade em tempo de crise, que é o que encerra essa revista desse trimestre. O 3:2 diz que as promessas de Deus, fonte de bênção inesgotável, ou seja, podem entulhar nosso poço. E tudo pode parecer difícil para nós, né? Pode parecer que estão tentando parar o nosso ministério. Pode parecer que estão tentando parar a sua vida financeira. Pode parecer que estão tentando parar a sua saúde. Pode parecer que estão tentando minar tudo aquilo que Deus tem para você, seja em que área for, você que está aí do outro lado do vídeo. Pode estar entulhando, tentando entulhar aquilo que Deus deu de bênção e de promessa para a sua vida. Mas existe um manancial de Deus inesgotável, e todos aqueles que tentarem parar você, parar o seu ministério, parar a sua vida financeira, parar a sua saúde, né? Todos aqueles que tentarem vão ter que ver Deus cumprir as promessas na sua vida, porque Ele prometeu, e quando Ele promete, quando Ele promete, tudo cai por terra para que a glória de Deus seja feita sobre a sua vida. Amém? E a conclusão dessa lição diz aqui: a nossa prosperidade não depende só de Deus. Nós vimos lá no início, né, lá em Gálatas, no primeiro verso que eu li. Lá em Gálatas diz que se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Veja que a bênção, em primeiro lugar, é de Deus. Mas, em segundo lugar, você observa que Isaac, mesmo tendo recebido a herança do seu pai, Isaac não ficou com os pés para cima e ficou ali esperando bênção cair do céu, não. Veja que Isaac, ele obedeceu e ele foi trabalhar, cavou poços, né? Ele semeou. Então é isso que nós, que temos o chamado de Deus, a promessa de Deus, nesse tempo de crise e de escassez, precisamos fazer, não é verdade? Temos a bênção de Deus, mas nós precisamos também, meus irmãos amados, semear na vida de pessoas, fazer a obra de Deus. Precisamos não nos acomodar, mas nós precisamos compartilhar o Evangelho, usar dos recursos que o Senhor nos deu para abençoar a obra de Deus. Quando você fazer isso, tomar as atitudes que é necessário, que foram ensinadas aqui nessa manhã, saiba que as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida, mesmo em épocas como essa. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você nessa manhã, essa é a palavra de Deus que nesse trimestre, né, a Escola Bíblica Dominical se propõe para mim e para você. Vamos ficar firme, que Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Enquanto o irmão chega aqui, eu quero convidar você, onde você estiver, a orar comigo. Deus meu e Deus Pai, Senhor, está aí o teu filho do outro lado da casa, meu Pai, tua filha, teu servo, Pai, todos aqueles, meu Deus, que estão nesse tempo, quem sabe muitos que me ouvem, Senhor, perderam seus recursos, perderam, Senhor, aí, quem sabe, Senhor, oportunidades, estão mal na saúde, quem sabe pessoas que me ouviram, Pai, e estão do outro lado, Senhor, meu Deus, esperando, meu Pai, que coisas possam acontecer na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa desobstruir, meu Pai, todos os empecilhos, todos os impedimentos, Deus, que possam tentar atrapalhar a vida dos seus filhos. Aqueles que estão tentando, Senhor, entulhar os poços, aqueles que estão tentando atrapalhar, meu Pai, a vida dos seus filhos,
o ministério, a vida financeira, a vida da saúde, a vida no seu lar, o seu casamento. Pai, em nome do Senhor, eu repreendo, Deus, agora, em nome de Jesus Cristo. E aonde o teu filho colocar o pé e cavar poços, o Senhor vai fazer com que seja frutífero, com que seja próspero. Eu creio, Pai, nesse milagre. Senhor, essa é a oração que eu faço, Deus, para todos aqueles que estão me ouvindo, em nome do Senhor dos Exércitos. Assim eu oro, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meu querido.